Ok, estamos aqui e hoje o tema é a mente humana. Como ela funciona, aonde está localizada, quais são os parâmetros que ela tem para nos conduzir durante a vida. Podemos ver que durante séculos os cientistas buscaram definir a mente humana e podemos saber também de que cada 10 ou 20 anos os paradigmas científicos sofrem profundas mudanças. Então, hoje em dia, a neurociência explica muito bem o funcionamento do cérebro, né? Que é o órgão que está aqui dentro da nosso crânio, né? Que gerencia o corpo humano no geral. Então, quando a neurociência explica o funcionamento do cérebro, nós temos aí um entendimento melhor do funcionamento da mente humana. Muito bem. Antigamente, ao longo do tempo, se aceitava que, se dizia que o pensamento estava localizado em algum lugar do abdômen. Na época de Jesus Cristo, se acreditava que o centro do pensamento era o coração. eh. Já nos séculos XIX e XX, por diversos experimentos, se comprovou que o pensamento está localizado no cérebro. Né? Muito bem, então a partir de aí soubemos que o órgão fundamental que representa realmente a mente humana é o cérebro. Muito bem. Experiências com receptores de órgãos atualmente, a partir da década de 80, que os transplantes de órgãos passaram a ser muito frequentes, deram resultados interessantes. Por exemplo, eu tenho um conhecido que fez um transplante de rins e ele manifesta que de imediato, quando ele acordou da cirurgia, percebeu que muita coisa tinha mudado com ele, a tal ponto que ele passou a ter gostos e hábitos bastante diferentes. Então, se a pessoa manifesta que quando ela recebe um órgão que provém de outra pessoa, né, ela passa a ter experiências, raciocínios, gostos, trejeitos e hábitos diferentes, significa que dentro desse órgão que foi transplantado também tinha alguma coisa que pertencia ao proprietário anterior. Então isso já fundamenta um pouco dizer que existe uma memória celular. Sim, eh, a mente humana está dispersa em cada pedacinho do nosso corpo. Não sabemos exatamente em que proporção e como isso funciona, mas aparentemente o funcionamento do nosso corpo está mais separado, não está somente em um núcleo central que seria o cérebro, sino que o cérebro seria o grande gerenciador de cada uma das funções. Robert Lane, um neurocientista famoso hoje em dia pelas suas obras, algumas delas traduzidas para o português, informa de que o corpo humano é um aglomerado de células com funções diferenciadas, cada uma delas, que reproduzem no seu conjunto a experiência da vida humana. Quer dizer que tem registros nas nossas células que permitem que cada uma delas cumpra com eficiência sua função. Então, cada uma das células está programada para trabalhar e representar uma função, mas ao mesmo tempo elas guardam memórias não somente da nossa vida e da nossa mãe, sino de inúmeras gerações. Isto acontece porque as nossas células foram programadas, cada uma delas, ao longo de milênios, para exercer uma certa função dentro da produção da experiência da vida humana. Então, se vamos a tentar explicar como funciona a mente humana, não podemos nos fixar somente no cérebro, visto que não existe diferença entre corpo e mente. Corpo e mente são a mesma coisa. Mesmo que na escola nos ensinaram apenas para fragmentar a informação de que temos um corpo que possui uma mente que está a serviço, nós sabemos que eles trabalham conjuntamente. Então não dá para separar corpo de mente, porque até o mais minúsculo dos nossos órgãos tem redes neurais que vão tentar proteger e vão permitir a comunicação. Desta forma, nós devemos entender, devemos buscar, né,
como acontece o fenômeno, como funciona realmente a mente humana. E veja, nós não estamos falando de fisiologia, não estamos falando de anatomia, senão funcionalmente como ela se comporta, como funciona a mente humana. Qual é então a parte do nosso corpo que pensa? Embora tenhamos identificado nos últimos séculos o pensamento como residente no cérebro, há evidências de que isto não é assim. Então temos alguns relatos, em especial de um neurocientista que passou por uma experiência de quase morte, onde foi declarada morte cerebral, e ele, quando ele conseguiu retornar para a vida, ele contou tudo o que aconteceu na sala onde ele se encontrava. Isso quer dizer que a consciência perdura mesmo após aparentes dificuldades do cérebro. Então podemos dizer que a consciência não tem um lugar de residência, ela existe por si mesma. E ela está aí justamente para experienciar, para observar toda a criação. Então, se buscamos definir o funcionamento da mente humana, podemos deixar para a ciência a comprovação de quais são os órgãos. Mas nós vamos ir atrás daquelas figuras que foram abrindo caminho nesta compreensão. E podemos começar com Freud, quem fixou o conceito de que a mente humana é uma, mas tem várias funções. Assim, ele definiu consciente, inconsciente e subconsciente. E aqui, como estamos ambientados na parapsicologia clínica do sistema Grisa, né, vamos falar apenas de consciente e subconsciente, já explicamos como. Agora, a parapsicologia científica do sistema Grisa impulsionou estudos e chegou à seguinte conclusão, que diz que, em termos funcionais, a mente humana é uma, mas funciona como duas. Usando a velha e conhecida figura do iceberg, né, podemos dizer que na porção superior da mente, aquela que se encontra no topo da cabeça, ou na figura do iceberg aqui em cima, está a fase consciente. O consciente só está presente nos seres humanos, pelo que sabemos até hoje, embora tenha algum tipo de animais que parecem ter um certo grau de consciência, né? E ele funciona apenas sob o foco da atenção. Então, quando eu estou prestando atenção, eu estou no consciente. Ele é totalmente racional. Pensa, analisa, raciocina, decide e julga, né? Esta função racional é interessantíssima porque nos permite enfrentar grandes desafios, né? Então, ele tem como funções básicas orientar, compreender, avaliar, julgar e pensar. Ou seja, fazer tudo aquilo que os bichos não conseguem fazer. E ele, vamos repetir, está onde está a sua atenção. Então, quando é que podemos dizer que agimos realmente como seres humanos, racionalmente? Quando é então que o ser humano age racionalmente? Quando pode fazer simultaneamente três afirmações. Sei, eu percebo o que faço. Quero, eu faço uso da vontade. Posso, tenho condições de escolher e fazer livremente. Ou seja, posso é eu consigo, eu posso, eu tenho liberdade para agir. É aqui que a gente percebe em muitas ocasiões que na nossa vida real nem sempre conseguimos o que queremos. É como se existisse uma força oculta que nos impede de realizar o que desejamos. Esta força oculta está ancorada na mente subconsciente, que é representada na figura anterior como a base. Seria o que está aqui na parte submersa do iceberg, ou na parte inferior da cabeça. Esta parte da mente, que chamamos de subconsciente, porque ela se encontra por baixo da linha da consciência, tem uma função absolutamente mecânica. Ela trabalha como se fosse um robozinho, apenas fornecendo sempre a mesma solução. Entenda bem,
a própria essência da vida é o movimento. E nós podemos entender que todos os sistemas vivos têm grandes dificuldades para armazenar a energia necessária. Então, a mente subconsciente transforma esse movimento numa coisa automática, o que permite uma poupança de energia. Então, vai entendendo que esta é a função mecânica da mente humana. Esta mente subconsciente é comum a todos os seres vivos habitantes do planeta Terra. Podemos entender, então, por exemplo, uma árvore que a essência da vida dela está na semente. Ela está toda a programação para que a vida dessa árvore se desenvolva. E essa mente subconsciente está trabalhando o tempo inteiro. Por exemplo, na hora que chove, ela vai buscar água e nutrientes no subsolo. E quando está seco, ela para de buscar água e ela reduz as funções fisiológicas dela. Né? Imagine então que uma árvore, uma planta qualquer que recebe uma machucadura, uma ferida, né? Imediatamente começa a soltar uma goma, uma laca que vai protegê-la, vai evitar o ataque de insetos, por exemplo. Muito bem, mas falando aqui da mente subconsciente própria do ser humano, podemos entender que ela é, de certa forma, um terreno e também uma besta. Né? Ela é um terreno, lembra do terreno de Jesus Cristo? Onde dizia que toda semente que cair vai dar fruto de acordo com a espécie, de acordo com a característica da própria semente que cai. Então, nós podemos entender que toda semente é acolhida pelo terreno e a mente subconsciente é exatamente o terreno mais fértil de todo o universo. Desta forma, podemos entender que cada uma das circunstâncias da nossa vida foram moldando os frutos que a nossa vida foi dando. Né? E nós dizemos também que ela é como uma besta. Por quê? Porque ela sempre vai responder, vai ter a mesma resposta. Ela tem uma função mecânica e automática. Veja bem, o grande problema de qualquer ser vivo é a conservação da energia. E a mente subconsciente resolveu isso de uma forma muito prática. Faz com que tudo seja automático. Então, uma vez programado, vai acontecer. Uma vez programada a respiração, né, nós respiramos permanentemente sem esforço nenhum. Uma vez programada a alimentação, também, uma vez que programamos o aprendizado, por exemplo, de caminhar, né, aí passa a ser uma coisa totalmente normal. E aí nós dizemos que essa mente, que é mecânica e automática, ela acaba desencadeando a energia psi. O que é energia psi? É aquela energia que sai da própria mente e que consegue modificar as realidades e os fatos da vida. Também podemos entender esta função mental subconsciente como um robô. Ele vai entregar sempre a mesma resposta, mas veja bem, o robô pode executar apenas aquelas tarefas para as quais ele foi programado. Então, este robozinho aqui da nossa imagem é um brinquedo, somente serve para fazer certos gestos básicos, tal como caminhar, quem sabe puxar uma arma. É uma brincadeira, ele foi programado para isso. O robozinho que está na nossa mente subconsciente foi programado de uma forma bem mais complexa para reproduzir a experiência da própria vida da mente humana. O interessante é que quando estamos falando de programação, sabemos que também podemos reprogramar. Essa é a essência sobre a qual podemos trabalhar para melhorar a nossa vida. Então, a mente subconsciente também é percebida como um servomecanismo que sempre produz o mesmo resultado. E depois de programado, nós já viemos grande parte programados, de acordo com as características de sermos humanos, de uma certa raça, de uma certa família e também pelas circunstâncias de nossa vida, né? Depois de programado, produz a mente subconsciente resultados ou reações automáticas e independentes que podem desconhecer a força da vontade ou do consciente. Por isso que em muitas ocasiões eu quero uma coisa e não consigo o resultado.
Por isso que nós dizemos que a mente humana é uma, mas funciona como se fossem duas. Essa é a essência. A mente subconsciente está aí para produzir resultados. E ela não se preocupa com o que nós desejamos. Ela apenas executa a tarefa programada, produzindo resultados, e em muitas ocasiões a gente se pergunta o que foi que aconteceu. Muito bem. Analisando então as reações automáticas que a mente subconsciente tem, podemos classificá-las em três conjuntos. Primeiro, dizer que elas movem o corpo, já vamos nos estender um pouco em cada uma delas. Elas regem o sistema orgânico, movem o coração, regem o sistema emocional e movem a realidade, regem o sistema factual. Então, quando estamos falando de mover o corpo, a mente subconsciente rege o sistema orgânico, desde os movimentos orgânicos, como o pulsar do coração, a respiração, aproveitamento dos alimentos, tudo isso que tem a ver ao próprio desenvolvimento da vida. E também move o corpo até os movimentos treinados, que são aqueles que não sabíamos. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, muito menos tocar piano. Mas a gente repetiu. Olha que belo exemplo aqui da criança, aprendendo a escovar os dentes. Hoje, esse adulto escova os dentes de forma automática. Uma vez que transformou isso em hábito, fica muito simples repetir a mesma tarefa. E isso é o automatismo da mente subconsciente. Por outro lado, ele é naturalmente programado para ter saúde e vitalidade, para desenvolver todas as atividades necessárias à sobrevivência, de forma organizada, eficiente e harmônica. Isto significa que nascemos saudáveis, que fomos programados para isso, mas às vezes, com as dificuldades que vamos encontrando pela vida, podemos, de alguma forma, nos perder no caminho, perder a eficiência, a organização e a harmonia, né? Então, pode adquirir de diferentes formas programações que podem bloquear ou perturbar essa tendência. Por isso, sempre é muito importante perceber, né, o que nos ajuda, o que nos leva a sobreviver, a ter mais saúde, a estar bem, né, e bloquear tudo aquilo que seja nocivo. Já vamos aprender mais sobre isso. Definida a primeira função, que é mover o corpo e produzir todos os eventos da vida, sabemos também que a mente subconsciente move o coração, ela rege o sistema emocional. Veja bem, o que a mente subconsciente faz? Ela simplesmente nos afasta dos perigos e nos faz chegar mais perto daqueles que nos dão proteção. E se ela está gerenciando nosso sistema emocional, né, podemos perceber claramente que sentimentos e emoções não têm nada de racional, são automáticos, subconscientes, portanto. Então podemos entender aqui que uma mesma música causa reações diferentes. Tem pessoas que escutam uma música e ficam fortemente emocionadas em forma positiva, e tem pessoas que choram. Então aí podemos entender que algum tipo de sentimento como depressão, angústia, raiva, medo, depende das experiências do passado. São experiências próprias de cada um, e elas podem sim remontar ao período de vida intrauterina ou ao processo de nascimento, afetando a vida factual da pessoa. E a terceira função da mente subconsciente é mover a realidade, pois ela rege o sistema factual. Ela produz resultados práticos, a saúde e a doença, o sucesso e o fracasso, a pobreza e a riqueza, o amor e o desencontro. Isso é de acordo com o que está no interior. Um antigo conhecimento de grande sabedoria diz que o mundo exterior é a projeção do mundo interior. Então aquilo que eu sinto no meu interior vai se expressar sempre no exterior. O Dr. Grisa disse que nada acontece na vida de indivíduos sem ter sido programado em seu subconsciente. Então, por exemplo, para aquele que nasceu num ambiente de extrema pobreza e entendeu que isso é a realidade da vida, vai ter grandes dificuldades em sair disso.
para aquele que passou pela depressão, pelas dificuldades, quando estava chegando na vida, vai levar pela vida inteira isso, a menos que ele perceba que ele pode colocar seu olhar em outra direção. E essa é a lei da criação. A lei da criação diz exatamente que o que está no interior vai cristalizar no mundo exterior. Esta lei da criação indica claramente que o que se cria na mente torna-se realidade. Acontece, também diz que os semelhantes atraem, pois o que está programado na mente atrai o semelhante que está na realidade. Então, se eu interpreto que a vida é muito difícil, né, vou ter um mundo exterior que vai me mostrar exatamente o que eu penso. Se eu projeto na minha mente uma imagem de relacionamento determinado, vou perceber que todos os relacionamentos que são atraídos são exatamente da mesma forma. Então, só se expressa no exterior que já é no interior. Então, por exemplo, aqui temos um apartamento bonito, somente quando a pessoa pensa e imagina que ela consegue chegar até ele, ela vai conseguir. Se ela somente vê as dificuldades, ela não vai conseguir. Então, veja essa figura aí do sapo. O sapo é um bichinho amistoso, bonitinho, mas muitas pessoas o percebem como um grande monstro, a tal ponto que tem pessoas que desmaiam ao ver um sapo. Então, o que tem no sapo? Não tem nada. Ele não faz nada. Nem sequer representa qualquer perigo. Mas depende de como cada um o vê no seu interior. Então, aquele que declara na sua vida que tem medo do sapo, porque o sapo é um bicho horroroso, que pode ser nocivo, quando veja o sapo vai passar mal. A percepção cria sentimentos e emoções e, em consequência, cria comportamentos que são automáticos. Veja que a consciência voltou ao cenário. É nossa consciência quem determina nosso comportamento, sempre na direção de proteção à vida. O subconsciente, depois de programado, move a realidade factual, produzindo resultados práticos tal como saúde ou doença, fracasso ou sucesso, pobreza ou riqueza, amor ou desencontro, corpo esbelto, bonito e saudável, ou corpo gordo e insalubre. Então, vemos que o nosso subconsciente já tem uma programação básica que busca constantemente proteger a sobrevivência, gera muitos comportamentos irracionais e egoístas do ser humano, que fica egocêntrico. Isso faz parte da essência do ser humano. Primeiro eu, primeiro sobrevivo. E cada vez que se confronta com a necessidade de sobreviver, passa por cima de qualquer noção de justiça moral ou ética. Se houver ou imaginar qualquer ameaça à sua sobrevivência, gera mecanismos de defesa, ataque e agressão. Se sentir insegurança, sofre medo e sensação de perigo. E aí a resposta tem que ser instantânea. Esta aparente contradição explica por que eu não consigo ser magro, elegante, admirado por todos, conseguir tudo o que desejo na vida, amor, felicidade, bens materiais, amizades, reconhecimento pelo meu esforço e qualidades. Esse grande poder mental que todos possuímos nos permite, quando assumimos o comando racional e determinamos que queremos ir numa direção desejada, né? Recebemos uma força que pode ser forte e na direção contrária, que nos conduz a onde não queremos ir. É a resistência da mente subconsciente que está nos dizendo não é possível chegar lá porque lá tem perigos. Então, aí vem a dúvida, o medo, o ressentimento, a raiva. E aí passo a me perceber como incapaz, incompetente, me acho pouco valioso e começo a ouvir uma voz interior que insiste dizendo coisas negativas. Você não pode, você não deve, você não merece, você vai falhar. Essa voz é a voz do nosso subconsciente, que apenas está querendo nos proteger.
Nosso permanente presente entende que qualquer fato que foi vivenciado com profunda emoção de sofrimento em algum momento anterior ainda é uma ameaça real que insiste em estar no presente. Ou seja, ela entende que o que está acontecendo agora deve ser combatido, pois é ameaçador. Essa proteção é maravilhosa, embora muitas vezes nos afasta dos nossos objetivos, visto que sem a proteção do subconsciente já estaremos mortos, seria irremediável. Então, agradecendo a sua proteção, entendendo como ela funciona, vamos tentar entender o que acontece. Nosso subconsciente pensa basicamente em termos de proteção e trabalha como se fosse um detector de perigos permanentemente ligados. As suas sirenes estão ligadas a toda hora, prontas para reagir ante o menor sinal de perigo. E ele impulsiona assim comportamentos e faz isso sem pedir licença e não dá explicações. E uma vez que ele faz, ele passa a monitorar outro perigo, sempre alerta. E aí, assim podemos perceber que a emoção básica sempre é o medo. E nós sentimos essa proteção nos momentos que nos sentimos amedrontados, ameaçados. É só pensar o que sentimos quando estamos na escuridão. Do arrepio que sentimos ao ver uma aranha, uma cobra, uma notícia do crime organizado, uma doença, a morte, o medo que temos da morte, ou aquele homem forte que está nos ameaçando. Então, a mente subconsciente não distingue entre o que realmente está acontecendo e o que eu imagino. Ela não consegue distinguir entre o real e o imaginário, mas ela está sempre alerta, traçando um cenário mental pelo qual transitamos com extrema dificuldade. Então lembre-se sempre disto, estamos lutando para permanecermos vivos, lutando contra a morte, e essa urgência de permanecer alerta nos coloca em rota de colisão com a felicidade. E muita gente diz com extrema sabedoria, viver é sofrer. Sim, mas se viver é sofrer significa que nasci para ser infeliz? Ou tem alguma forma que eu posso agir para atingir meus objetivos na vida? Esses temas serão abordados nos próximos capítulos. Por enquanto, lembre-se que somos apenas uma pequena partícula do universo e, como tal, obedecemos a leis muito claras. Essas chamam-se as leis cósmicas. Também é importante lembrar que a nossa mente consciente está presente em apenas 5% da nossa vida, visto que 95% do tempo estamos no automático, sob o comando da mente subconsciente que automatiza nossa vida, contribuindo para poupar um componente vital, a energia. Sabemos que a energia movimenta a vida e é o grande limitador de qualquer movimento. Então nosso subconsciente assume então o comando, repetindo ações automáticas para nos preservar, para evitar o desperdício de energia. Então podemos lembrar aí do processo de aprendizado, de caminhar, escrever, aprender a tabuada, andar de bicicleta, dirigir um carro, usar um computador. Num primeiro momento parece muito difícil, impossível, mas logo, repetindo inúmeras vezes a mesma tarefa, o subconsciente assume o comando e repete essa tarefa no automático, com um gasto mínimo de energia. Então aí podemos entender que tudo aquilo que é repetitivo na nossa vida provém da mente subconsciente e é uma solução para a sobrevivência. Então, nós devemos aprender hábitos saudáveis para alimentação, para estudo, para relacionamentos, para o sucesso financeiro e profissional. Como? Cuidando dos pensamentos, pois os pensamentos se tornarão suas palavras. Cuide suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. E os seus atos se tornarão seus hábitos. Então também você deve cuidar também seus hábitos, pois eles se tornarão seu destino. Olha que coisa interessante. Então, se admitimos que são as programações do subconsciente que conduzem a nossa existência, em que momento verificamos que elas se instalam? Sem pedir licença em nossa vida, sabemos que desde a fecundação começamos a ter o subconsciente programado, visto que aquela criança indefesa necessita de proteção e que ao longo da nossa caminhada
essa necessidade se faz mais urgente. A medicina hoje confirma que temos em cada uma das células do nosso corpo a informação de gerações anteriores de nossa família, ou seja, chegamos nesta vida já programados pela memória dos nossos antepassados. De acordo com pensamentos e imagens da mãe, da avó, da bisavó e mais para frente ainda, é o que pensamos. Isto nos chega como programações, como imagens adquiridas nesta experiência de união com a mãe, na nossa caminhada individual na Terra. Nosso cérebro também devemos ter em conta que nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é realmente vivenciado, o que é sonhado e o que é imaginado. Para ele, qualquer pensamento ou imagem passa a ser real. Então, dentro daquele atributo do subconsciente de mover a realidade, o que se manifesta no subconsciente como programação ou imagem torna-se realidade. Assim podemos dizer, de acordo com os pensadores orientais, que aquilo em que colocamos a nossa atenção potencializa. Lembre-se deste importante argumento. Aonde eu coloco minha atenção, isso potencializa, ganha forma, transforma-se em realidade. E ao longo da vida, verificamos as dificuldades que vamos acumulando e o estado do subconsciente que passa a estar em alerta permanente, apitando aos nossos ouvidos coisas como você não pode. Lembre-se de quantas vezes errou, não passe mais vergonha tentando, fique quieto. Apesar de parecer um pouco atrapalhado, nosso subconsciente tenta sempre nos proteger e faz prevalecer aquela imagem que a mente programou na nossa mente. Então, se eu me percebo como um ser inferior, eu sou um ser inferior. Então, é muito mais cômodo para nosso cérebro fazer o papel de vítima. Cai fora. Por quê? Porque o papel de vítima poupa muita energia. Mas veja, quando você está no papel de vítima, você está imóvel, nada depende de você. Então, nunca esqueça que o lugar favorito do cérebro é no papel de vítima. Se algum outro é culpado, eu não preciso fazer mais nada. Então, se o meu vizinho é culpado do incômodo que eu tenho, eu não preciso fazer mais nada. Mas aí eu estou imóvel, estou amarrado, eu não consigo evoluir. E eu percebo que eu quero mais coisas, que eu quero me sentir melhor na vida, que eu mereço. Então pense, se você pensa que pode, pode. Se pensa que não pode, não pode. No final das contas, você sempre tem razão. Se eu suspeitar de que sou capaz de fazer uma tarefa, descubro em mim um imenso potencial latente, pronto para entrar em ação, pronto para abrir os véus que limitam a minha visão. Vou entrar aqui com um exemplo pessoal. Esta ideia deste curso faz muito tempo que está na minha mente, mas eu me olhava no espelho e dizia, já estou velho, já tenho 65 anos, no final da vida, estrangeiro, com sérias limitações para falar e escrever o português, e com diversos problemas emocionais, nunca enfrentei uma câmera, nunca enfrentei o público, acho que não tenho suficiente clareza mental para colocar a limpo as minhas ideias. E eu, no momento, estava vivendo um momento de mudança profissional na minha carreira e eu precisava evoluir, mas me resistia e deixava sempre isto para outro dia. Então foi aí quando decidi dar os primeiros passos. Embora contra vento e maré, descobri hoje que eu posso. Embora meu subconsciente produzisse todo tipo de alerta, antecipando o perigo do colapso, eu continuo em frente e hoje isto é uma realidade. Isso confirmou para mim de que nada me falta, que sou um ser completo, assim como você, com duas mãos, duas pernas para me conduzir onde quiser e um cérebro com todas as condições de inteligência, atitude, vontade e amor para dar. Todos podemos dar conta das nossas vidas e vencer. Esta atitude de ser vitorioso, de manifestar sempre a melhor versão de si mesmo, acontece de forma consciente e a própria lei da criação. Na hora da dificuldade se impõe o pensamento do subconsciente ou a imagem ou programação previamente estabelecida. Então,
devemos sempre impor nossa imagem mental que expulsa aquela imagem de perdedor. E aí nosso mundo exterior torna-se a projeção do que temos dentro. Ou seja, devemos programar e reprogramar nossa mente subconsciente. E compreenda que a nossa vida é igual a andar de barco. E um barco que não tem um capitão, não tem alguém que saiba de navegação, não vai chegar a lugar nenhum. Então o navio não pode ficar sem um timonel, um capitão que o dirija, né? E se o subconsciente toma conta da nossa vida, transforma em realidade tudo o que acontece dentro de nós, a pergunta é como fazer para que o resultado seja o desejado? Como tomar realmente o leme do meu barco?